Oi, pessoal. Eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sou professora de Psicologia no nosso IFRJ e a convite da nossa reitoria, do nosso reitor, Rafael Almada, estou fazendo este vídeo para falar um pouquinho do que eu desenvolvo de trabalho, de pesquisas no Instituto Federal, no meu campus Belfor Roxo e muito além do campus. Minhas pesquisas trabalham muito com a dimensão de identidade social e movimentos sociais, principalmente com foco em gênero, raça, cor, raça e orientação sexual. E eu desenvolvo atualmente uma pesquisa sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero em 6 países. É uma pesquisa que eu desenvolvo em parceria com a Duke University, uma universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Bem, qual é a minha relação com o campo? Além de ser professora de psicologia, no campus eu trabalho muito mais com questões culturais, de diversidade, com psicologia da moda. O nosso campus de Belfor Roxo é um campus de economia criativa. Então, eu trabalho muito com processos de subjetivação. A gente tem uma disciplina, moda, cultura, processo de subjetivação, e psicologia da moda, que é o meu foco. Minha perspectiva da psicologia é da psicologia social e do trabalho. Ela sempre foi multidisciplinar, então eu abordo muito o campo a partir desse olhar, principalmente no campo do trabalho. Mas no campo da saúde mental em particular, eu tenho minha experiência principal foi enquanto criadora de políticas públicas. Eu fui do grupo que construiu em Brasília. Eu venho de Brasília, eu sou carioca nascida em Brasília, como eu costumo brincar falando sério. E eu trabalhei durante um tempo, entre 2008 e 2010, no Ministério do Planejamento, enquanto psicóloga, na construção da política pública de atenção à saúde dos servidores públicos federais, o SIAS, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde aos Servidores do Serviço Público. E a gente desenvolveu a política que não existia até então, criamos material que quem acompanha a política de saúde do governo federal conhece. Essa aqui é a primeira edição do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal. Nós éramos uma equipe assim fantástica. Acredito que quem seguiu o nosso trabalho levou à frente essa luta, inclusive para uniformizar os atendimentos de perícia em saúde, tá o nosso nome aqui da nossa equipe. E a gente pensou muito nessas questões de agendamento eletrônico, inclusive, do trabalho dos profissionais de saúde, porque a gente tem uma perspectiva de saúde para muito além do estereótipo de saúde como sinônimo de medicina. A gente entendia, continua entendendo, que saúde é um fenômeno biopsicossocial, então envolve diferentes áreas e diferentes profissionais. Então, eu também fui responsável técnica pela produção desses princípios, diretrizes e ações em saúde mental na Administração Pública Federal. Para quem não conhece, existem. E vocês podem acessar aí no site do Ministério do Planejamento. A gente desenvolveu uma série de ações e listou também iniciativas importantes na área de promoção, principalmente, e de vigilância em saúde mental. Eu também, além de outras publicações, eu participei da construção, na criação, desenvolvimento deste livro aqui, que é a Saúde Mental, que a gente desenvolveu em parceria, tá aqui para vocês verem, é de uma coleção africana, tá? Que é impressa em Portugal, os cadernos de Ciências Sociais, são organizados pelo colega professor Carlos Serra, da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. E eu escrevi esse livro junto com meus colegas moçambicanos, Boia Júnior e Narciso Marrumana. E eu falo da saúde mental a partir da perspectiva da psicologia social e principalmente das relações de trabalho. Então, minha preocupação com a saúde mental ela é muito focada no mundo do trabalho. E eu trabalhei durante um tempo
como pesquisadora, eu fui pesquisadora do Laboratório de Trabalho, Diversidade e Identidade da Universidade de Brasília, dentro do Instituto de Psicologia. E lá, depois desse trabalho, inclusive, no Ministério, a gente produziu várias publicações, incluindo essas duas que eu vou mostrar. Esse aqui é o Julgar e Cuidar, Saúde Mental e Trabalho do Perito Médico, que nós trabalhamos muito com o nexo epidemiológico. Nós tínhamos acesso aos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, na época existia, né? E nós desenvolvemos pesquisas sobre a relação entre as condições de trabalho e as condições de saúde e acidentes, inclusive, dos trabalhadores, nesse caso dos peritos médicos. E aqui a gente fez a pesquisa sobre o adoecimento dos trabalhadores químicos, que eu acho muito interessante, porque o nosso Instituto Federal, o IFRJ, ele vem de uma escola de química, ele tem a química muito forte, e aqui a gente fez uma análise das várias categorias químicas e de trabalho dos químicos, as doenças relacionadas às condições de trabalho, a própria natureza de cada ofício. Então tem essa relação e hoje eu desenvolvo essa pesquisa, nós coletamos dados numa pesquisa, um projeto piloto em 6 países, El Salvador, Quênia, Brasil, Índia, Vietnã e Camboja. E temos desenvolvido vários papers, né? Nós já fizemos a coleta de dados preliminar há 2 anos, temos produzido papers que devem sair de nível internacional, a partir do que pesquisamos sobre como está a saúde mental de populações que a gente chamou genericamente de minorias sexuais e de gênero, porque em cada país tem um termo diferente. Aqui no Brasil vão ser pessoas LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo, que em geral as pesquisas em saúde, mesmo em nível global sobre a saúde dessa população, elas são muito restritas, precárias, e no sentido de que às vezes elas focam muito especificamente na área de saúde relacionada a HIV/AIDS. É um viés que existe, que a gente busca enfrentar para mostrar também outras condições que são necessárias para a cidadanização da população nas diversas realidades culturais, são muito diferentes. E inclusive envolvem questões políticas, que a gente chama aqui de LGBTI, em outros países vão ter outras perspectivas, por aí vai, né? Como as rígidas nas Índias, que a gente chamaria como as travestis daqui, ou mulheres trans e por aí vai. Então nós pesquisamos sobre depressão, estresse pós-traumático, ansiedade e suicidabilidade, ou seja, ideação suicida e planejamento suicida dessas populações. Nós temos observamos que existem diferenças em como essas populações vivenciam essas questões. A realidade do Quênia, por exemplo, é muito precária, porque não existe um apoio social forte, faltam organizações que apoiem a população. O Estado no Quênia legalmente persegue pessoas por serem da população LGBTI, então a gente viu altíssimas taxas de ansiedade, depressão, mas principalmente depressão. Todos os níveis foram muito altos. Aqui no Brasil a gente observou níveis altos de ansiedade, muito mais que de depressão. Mas uma diferença é que a grande parte, a maioria das pessoas LGBTIs no Brasil, elas relatam nesse estudo piloto que não deixariam de ser quem são, ao contrário dos quenianos, das quenianas, que muitas vezes relatam que deixariam de ser quem são em função do preconceito. Aqui no Brasil nós temos muita ansiedade relacionada ao medo da violência. O Brasil é o país que registra o maior número de assassinatos de pessoas LGBTIs no mundo, principalmente das travestis, das mulheres trans. E comparando com a Índia, que não tem uma taxa tão alta, nós vemos uma taxa muito maior de tendência ao suicídio, de depressão para as rígidas, para as mulheres trans, travestis de lá, que tem a ver com a falta de apoio social, impedimento de acesso a trabalho, a escolaridade, a moradia. Então isso é muito intenso lá. E uma coisa que particularmente me chamou muita atenção, eu observei que existe, considerando a suicidabilidade,
existe uma ideação ao emplaçamento suicida muito forte entre pessoas bissexuais no Brasil, que vai ser muito alta entre os homens gays cisgênero é quem não é trans, do Vietnã. Então, tem diferenças globais e a gente tem desenvolvido essa pesquisa, é muito importante, e temos buscado apoio, temos financiamento dos National Institutes of Health, NIH, que são americanos, é tipo o super CNPq dos Estados Unidos, focado especificamente na área da saúde. Então, nós vamos desenvolver agora, temos buscado apoio para o desenvolvimento da pesquisa expandida, pelo menos em 3 dos países. É isso, a gente vai falando e a FRJ está presente aí, a gente tem buscado produzir conhecimento pela vida e pela saúde das pessoas. Nesse momento de coronavírus, reforço, fique em casa, seja solidário e faça a diferença. É isso, gente. Obrigada.